Meu Deus, vocês viram aí o que aconteceu? Hein? O que vocês viram? Vocês viram o que aconteceu aí, gente? Ufa! Rapaz, é porque o meu diretor de imagem, ele trabalhou com a equipe do Steven Spielberg, entendeu? Então os efeitos especiais aqui são grandes. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Vocês gostaram aí? Ó a turma rindo aí, ó. Tá vendo aí, meu querido? Ah, não é brincadeira não, a turma rindo aí. Vocês viram os efeitos especiais aí, gente? Paz, meu técnico, meu diretor aqui, realmente de imagem, o cara é pró mesmo, é pró, viu? Não é brincadeira não. Como é que vocês estão, meus queridos? Meus queridos técnicos em secretariado, rapaz, turma forte, quero ver aí a galerinha. Deixa eu ver aí quantos municípios nós temos aí, meu diretor. O que nós temos aí? Deixa eu ver. Olha aí, 23, a galerinha forte, rapaz, galerinha com energia positiva. Vamos que vamos pra cima. Não é isso? Vamos que vamos. Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, Belém do Piauí, Beneditinos, Brasileira, Cabeceiras, Campo Largo, Capitão, Cristino Castro, Cocal de Telha, Coivaras do Piauí, Coronel, José Dias, Disseu do Arco Verde, é isso? Do Inocêncio, é isso? É isso, meu diretor? Eu quero vocês tudinho colocando aí quem é que está presente em cada uma dos nossos polos, hein? Vamos começar fundamentos de secretariado. Como é que é, diretor? Então vamos que vamos. Eu quero essa galerinha também no YouTube aí ativa. Salve, salve a todos. Vamos que vamos, meus queridos, olha só. Olha o que nós temos de tema hoje. Como avaliar bem e ser avaliado. Em competências no secretariado. Exatamente isso. Glória a Deus. Olha a turma aí, rapaz, Fabrício, a turma aí de Cocal de Telha dando bom dia, Coivaras. Quem mais? Disseu a Cor Verde, a turma tá forte. Eu quero saber quem é que tá aí. Quem são os meus professores mediadores, hein? Vamos que vamos, conteúdo? Vamos lá, primeira horinha da disciplina. Meus queridos, veja o seguinte, ó. Quando eu falo de avaliação, é claro que eu tenho que falar de algumas situações que precisam ser levantadas por alguns autores, tá? O Ivancevich, ele fala muito desta perspectiva da etapa de avaliação. Hoje a nossa etapa de avaliação, ela é tida como até uma punição. Como é que é, professor? Pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela aí. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó. Quando eu falo de avaliação, aqui nesse slidezinho aqui, certo? Meu diretor tá colocando aí, ó. Tá bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, desse jeitinho aqui. Olha só. Olha a definição. Você vai encontrar várias definições acerca da avaliação. Mas na cabeça do ser humano, gente, entenda que esta cabecinha do ser humano, ela tem a avaliação como uma punição. Só que a gente tem que quebrar esta crença limitante que tem dentro da nossa cabecinha. A avaliação não está dizendo, é avaliar o quanto você consegue, né, extrair do teu conhecimento. E aí vem todo aquele sentimento de pressão, vem todo aquele sentimento que está atrelado à avaliação, certo? De você estar passando ou não, por exemplo, de um nível para o outro, não é? Quando entra isso para dentro da profissão, para dentro das organizações, esse sentimento ele traz também, ele vem junto com a gente, certo? Então eu quero que você entenda que a forma de trabalhar dentro das profissões está muito ligada à administração de recursos humanos também. Mas você, como um profissional de secretariado, vai estar ali administrando a comunicação e também gerindo pessoas, não é? Gerindo pessoas. Então você tem que entender sobre a essência da avaliação, você tem que estar se aprofundando sobre isso, certo? Só nessa contextualização é que você vai avançar em situações que podem melhorar a tua performance nas avaliações. Porque olha só o que o Ivancevich coloca aí. Olha aí, ó. O que ele reforça? Ele fala o seguinte, que a etapa de avaliação, ela está
inserida em programas, por exemplo, de treinamento e desenvolvimento para as funções que estão ligadas a recursos humanos. Mas eu não sou de recursos humanos, professor. Pois é. E aí entra a situação de que a avaliação, ela é uma ferramenta que todos os colaboradores e profissionais de todas as áreas precisam entender. Certo? Tendo em vista sobre isso, existem alguns critérios que você precisa entender. Olha só, acerca do processo da metodologia de avaliação. Primeiro, eu tenho que saber que eu tenho que estar dentro de uma questão processual que está ligada a planejamento, a organização, a execução, a avaliação de resultados. Fora, na perspectiva deste processo contínuo, os critérios de avaliação precisam ser estratificados. Esses critérios, eles podem ser internos ou podem ser externos. Ah, mas aí existem as reações dos participantes. Pois é, se o funcionário, por exemplo, aprendeu a diretriz, ele vai ter que ser avaliado, ele vai ter que provar que aprendeu a diretriz de um programa, por exemplo. Aí é que entra um critério. Então, por isso que nós estamos estudando, e você está estudando acerca da avaliação dentro de um processo de crescimento como profissional, porque ela é uma das principais ferramentas para qualquer profissional. Tá? Quando você liga a avaliação de desempenho ao cargo, por exemplo, você quer melhorar de cargo, é claro que o aprendizado ele precisa ser analisado se você, por exemplo, transfere este aprendizado para o dia a dia, para as suas rotinas. Se você, como profissional de secretariado, se você faz a relação entre os benefícios e a experiência específica do treinamento. Opa! Então, se você faz esta relação, consequentemente, entenda que este processo de análise contínua, ele vira um sistema de avaliação. Um sistema de avaliação. Eita, professor, um sistema de avaliação. Então, eu tenho que entender sobre essa questão dos sistemas, claro, porque o conteúdo que você vai aprender dentro da organização, que vai ser passado como aprendizado, ele vai vir num grau de assimilação e que você vai ter que mostrar que você consegue colocar na prática. Então, o grau de assimilação deste conhecimento, ele vai mostrar se você está sabendo praticar e está tendo habilidades ou não, dentro de um programa contínuo de treinamento que a empresa pode ter. É por isso que, por exemplo, se você for assessorar gestores, tá? Se você for assessorar, for secretariar, né, líderes que estão no setor de gestão de pessoas, você já tem que ter um comportamento adequado em relação à sua mentalidade de avaliar, por exemplo, as mudanças, de comparar o desempenho e aí contribuir com as informações de avaliação em comparação desse desempenho dos colaboradores, fora que a avaliação externa das mudanças traz esta conexão. O que eu tenho que olhar para este modelo de sistema de avaliação? O que é? Quais serão os resultados, gente? Você, como profissional técnico em secretariado, você vai ter que entender que vai existir o chamado turnover. A rotatividade, que vai estar atrelada, por exemplo, à produtividade da empresa, que vai estar atrelada a, por exemplo, ao setor comercial, por exemplo. Então, você, como técnico de secretariado, você tem que entender que as informações vão estar passando por você e você vai ter que estar armazenando, né? A turma forte aí de Coivaras, Raimundo Martins, pessoal forte, vários nomes aí, vão ter que estar prestando atenção nesse conteúdo, hein? Quero ver aí, deixa eu ver aí, meu diretor, deixa eu ver quem é que tá, quem são os nomes aí. Acho que tem outros que colocaram antes aí, de Coivaras, Tem outro município aí que colocaram, rapaz, tem muita gente com a gente, hein? Tem Landry Salles, e antes de Landry Salles, tem alguém, meu diretor? Antes de Landry Salles, colocaram aqui os colegas da Nayara, né?
completando o ano hoje, aí, mande os seus parabéns, rapaz, pessoal de fartura aí, ó. Landry Salles, nós temos a mediadora, a Hélia Sá, rapaz. Hã? Como é que é? Tem uma foto de Landry Salles que já meu diretor vai colocar essa foto aí de Landry Salles, viu? Turma boa, fartura também, fartura também. Olha aí os alunos de Landry Salles. Saira, né? Saira, Manuela, Iago, Graziele, Ariane, Maria Eduarda, Emanuela, olha aí. Rapaz, meu diretor foi em cima, ó. Olha aí. Quem é que tá nessa foto aí? Quem é que tá nessa foto aí? Depois vocês me digam quem tá nessa foto aí, viu? Quem é que vocês conseguem visualizar nesta foto aí de Landry Salles? Turma maravilhosa. Aí temos o quem, ó? Maria, aí Landry Salles, nós temos a Maria Eduarda, a Francisca Raíssa, a Ariane. Lá em Coivaras, nós temos lá em Coivaras de Raimundo Martins, nós temos a mediadora Viviane Maiara, a Anailson, Rangendra, nós temos Luiz Gustavo, Luiz Felipe, Everton, Antônio José, Milena, Ilane. Em Dom Inocêncio, nós temos quem? Isadora Mateus, nós temos Lisiane, Sara, Ítalo, Edvarde, né? Edvarde. Temos um xará, o meu xará aí, André, Ana, Júlia, Samara, Maria Eduarda, Jamile, eita rapaz, professor Socorro Nunes, turma sede, a turma é forte, ó. E a Sunamita de Santos aí, em Campo do Largo do Piauí, turma forte também, a gente aí de todo lugar do Piauí, rapaz, Maria Hilda, ó, professora Maria Hilda aí Coelho, de Expedito Gronoberger, né? Dos Reis, aí em Ribeira do Piauí, rapaz. Que turma forte, hein? Laila, Vitória, Raniele, Kelly, Eloá, Renan. Rapaz, é uma turma muito grande. E eu quero vocês conectados aí, nesse nosso conteúdo de avaliação. Então, meus queridos, quando a gente fala de avaliação de desempenho e avaliação do colaborador, né, da área de secretariado, ele tem que entender desses assuntos, saber que a rotatividade ela vai contribuir, meus queridos, para isso, para que eu tenha ali um maior número de informações dentro daqueles setores. É claro, nós temos algumas simulações. Veja aí, com relação às características e abordagens, instrumentos, metodologias que são utilizadas, né, e tipologias que são utilizadas nesta análise das avaliações. Olha só, eu coloco aqui na primeira etapa. Como é que a gente pode estar analisando a discrepância comportamental de uma secretária, por exemplo, usando o processador, né, de texto, na hora que ela for lá digitar lá os relatórios acerca de orçamentos, dando um suporte para o pessoal do financeiro, por exemplo, tá? Ela pode calcular o tempo que ela gasta, que leva em torno de 7h30 para completar o trabalho, certo? Ela pode fazer isso aí. Esse registro de desempenho, ele pode ser avaliado e pode ser um medidor para avaliar o seu desempenho como secretário. O seu desempenho como secretária. Só que o que pode ser feito? O que eu vou estar analisando aqui como avaliação da profissional, do profissional de secretariado? Olha aí, o pessoal de inocência aí colocando, rapaz, alunos aí, não é brincadeira não, Aline, Alane, Dácio, Railson, Eric, Luana, Rodrigo, Robério, Leonardo, professora Maria Aparecida, rapaz, se desse pra gente abrir a câmera, hein, meu diretor? Se desse pra gente abrir a câmera, aí eu ia ver esse pessoal todinho, ó. Mas aí marca a nossa aula, marca o nosso Instagram aí, tira uma foto de vocês aí, gente, que é para poder a gente depois divulgar vocês nas redes sociais, no Instagram, viu? Não deixa passar em branco não, mostra essa galera todinha aí na sala de aula, se empenhando, anotando. Então você vê nesse exemplo que está no slide aí, ó, você vê que a gente começa a analisar a discrepância do trabalho do profissional em secretariado a partir dessa medição do tempo.
a partir da gestão do tempo em relação a isso. Então, entenda o seguinte, essa construção, veja bem, essa construção de análise da gestão do tempo é uma avaliação que pode ser feita em relação às suas atividades. Perceba bem, hein? Perceba bem. Saiba que essa estrutura toda é uma estrutura que proporciona para você até mesmo o entendimento de como é que você pode melhorar a tua performance. É mesmo, professor? É. Como é que você pode melhorar a tua performance? Porque, por exemplo, se eu calculo que eu levo 7 horas e meia para fazer um relatório, eu tenho que saber o seguinte, aonde é que está errando aí? Aonde é que eu estou errando? Né? Aonde é que eu estou sendo lento? Quando eu começo a analisar as minhas práticas, automaticamente eu já sacramento. Percebe aí? Eu já sacramento a estrutura todinha de como eu posso melhorar a minha performance. Eu preciso, por exemplo, melhorar a minha forma de digitar. Já pensou nisso? Por exemplo, você vai estar lidando com digitação constantemente, não é? Quanto mais você souber digitar rápido, mais você vai ser produtivo. Mais você vai fazer mais tarefas durante um período de trabalho. Porque, por exemplo, independente, gente, se você for rápido ou não, tá? O que vai ser avaliado? A capacidade de você ser produtivo, de fazer coisas que estão indo rumo às suas metas que foram estabelecidas dentro da organização, tá? O que você não pode é confundir produtividade com ocupação. Isso você não pode produzir. Aliás, confundir. Né? Você não pode confundir uma coisa com a outra. Agora, entenda o seguinte. Entenda que isso é uma forma de ver a discrepância. E o discrepante é o quê? Alguma coisa ao contrário. Uma discrepância comportamental. E entra aí a tua posição de atitude. A atitude especificamente. Esta atitude é que formata o teu modelo comportamental para você se manter empregável. Entendeu aí? Pois é. Relativamente, isso já começa a ser moldado no teu comportamento. Já começa também a ter um comportamento deste profissional. Você está dentro do curso de secretariado, então já começa a agir como um profissional de secretariado. Pega as tuas anotaçõezinhas aí, coloca os bizus que os professores colocam, tá? As situações, os insights que você tem, anota direitinho aí, já se organiza direitinho como um profissional, gente. Você não precisa chegar a finalizar o curso para você ser técnico de secretariado, não. Lembra disso. Você já é um técnico em secretariado. Vai finalizar o curso com alta performance, buscando o máximo extrair de conhecimento. Aqui a gente dá o norte, né? Coloca o conhecimento, coloca as ferramentas, mas você tem que aprofundar mais ainda. Lembra que o conhecimento hoje é uma commodity. A gente te dá os caminhos, te dá os nortes, te dá quem são os autores, os caminhos ali são sendo relacionados. Aí você pode ir depois atrás desses autores e saber o que eles falam mais sobre isso, para você ter mais conteúdo. Para você ter mais conteúdo e, consequentemente, ter mais argumentação na hora que for defender alguma metodologia, alguma ferramenta de implantação para ser avaliado. Entendeu? Então, se liga nessa paradinha aí que a gente está colocando, tá, galerinha? Se liga. Ok? Então, postura já de técnico em secretariado. Já tem a postura. A turma aí que está em todos esses polos que estão aí com a gente. Voltando para as etapas. Então, verifique o seguinte. Na segunda etapa, você pode analisar, por exemplo, primeiro, fazer uma análise de custo e valor. Nesse exemplo, da atividade da secretária, tá? Ou do secretário, né? O exemplo ele vai dar ênfase no seguinte, vale a pena, em termos de tempo e gasto, fazer a secretária preparar o orçamento em menos de 7,5 horas? O gestor deve determinar o custo e o valor dessa discrepância, porque se fizer valer a pena, aí entra uma outra análise em relação ao secretário ou a secretária. Por quê? Porque o problema aí pode ser a análise na terceira etapa,
em verificar o seguinte: existe um problema de execução do trabalho? Eu tenho que colocar o seguinte: o funcionário, ele sabe os termos do seu desempenho? O funcionário, ele poderia realizar o trabalho se ele quisesse de outra forma? A análise desse desempenho, ela é feita para que eu possa saber se a pessoa foi produtiva ou não. Alguns questionamentos, né? O analista de desempenho, ele deve ter a habilidade para observar, para ouvir, para perguntar às pessoas. Ele não pode ficar só esperando, não, as pessoas virem ajudar, tá? A quarta etapa aí seria você ampliar a capacidade de definir padrões. A empresa, ela estabelece um padrão de avaliação. Por exemplo, um assistente administrativo que não conhece o padrão da organização, ele pode apresentar um padrão inferior? Ele pode, sim, ele pode apresentar, porque ele não conhece, nunca foi passado para ele nada de regras e nada, né? Quer dizer, o estabelecimento de um padrão aí, na questão da divulgação, pode melhorar o desempenho dele. Pode melhorar o desempenho dele. Compreende? Então, meus queridos, é isso que nós temos que começar a ver, dissecar acerca de como fazer uma abordagem melhor para analisar a avaliação dos profissionais e, especificamente, nós, né? Técnicos e secretariado. Secretária, por exemplo, a impossibilidade de terminar um orçamento que foi solicitado pelo diretor num prazo que pode decorrer de quebras de frequência, por exemplo, do trabalho, do equipamento, né? De tanto você utilizar o equipamento vive quebrando, né? O recebimento dessa tarefa a tempo também é um fator que pode ser analisado, porque, por exemplo, a secretária vai ser avaliada pela produtividade dela, mas não se avalia os obstáculos que foram colocados na execução, gente. Por exemplo, ela sempre recebe a tarefa em cima da hora. E ela não tem condição de fazer o trabalho da forma correta, certo? Está com equipamento que é caduco, que é arcaico. O tempo aí, os equipamentos, as pessoas podem ser obstáculos que provocam essa discrepância? Claro! Então, olha só como a discrepância comportamental ela pode ser afetada também por outros fatores, outros obstáculos. Porque na prática você precisa entender que tem que ser feita uma análise do que acontece de repercussão interna e externa naquela atividade. É uma boa alternativa, né? Você desempenhar melhor a tarefa, sim, mas eu tenho que questionar o seguinte: será que o gestor proporciona para o funcionário o tempo necessário para ele praticar? É o que eu vejo muito nas empresas, tá, gente? É o que eu vejo muito nas empresas. Por exemplo, meu querido diretor, compartilhar a tela. Olha só, você está vendo aí a pergunta, né? Será que o gestor, ele proporciona tempo hábil para aquele colaborador executar e aí depois vai avaliar o colaborador para aquele trabalho? Se o próprio gestor, às vezes, é desorganizado, isso é desculpa para você, secretário ou secretária, ser desorganizado? Não, mas isso contribui para trabalhos feitos de qualquer forma e sobre um tempo que não são necessários para a execução que chegue à excelência, por exemplo, né? Tem todo esse fator, mas isso não vai ser sempre uma desculpa, porque isso é fácil de resolver. Quando isso é resolvido, gente, aí eu não tenho mais desculpa para fazer isso, né? Para entregar um trabalho atrasado, por exemplo. O que acontece é que o próprio comportamento, por exemplo, nós brasileiros temos esse comportamento de esticar o prazo e deixar para fazer tudo na última hora. Ok, inclusive quem passa as tarefas para os seus subordinados, para a sua equipe. Então, tendo a avaliação deste cenário que você vai começar a compreender. A questão comportamental ela é muito importante nesta execução das tarefas. Ela é muito importante, gente. Então, perceba, tem a culpa por parte da empresa? Tem, mas tem a culpa também do profissional.
Por que você não correu atrás disso antes? Por que você não me sinalizou isso antes? Então, o profissional tem que dizer para o líder, olha, esse tempo não dá para mim, eu tenho que falar. Se você recebe a incumbência de uma tarefa e você aceita sem questionar, sem colocar a situação, isso mostra que você está tendo uma atitude passiva. E essa atitude passiva, gente, vai prejudicar o seu trabalho. Então, seja proativo. Não dá o tempo, você não vê como é que não dá, e você mesmo assim aceita a atividade, então você está colocando a cordinha no pescoço aí. Tá? Lembra disso. Retornando para os slides, veja o seguinte, se a análise de desempenho, ela classifica que você precisa de um treinamento, então exige que, já que, por exemplo, eu não consigo, mesmo não tendo nenhum problema com o maquinário, mesmo o meu líder me entregando a tarefa com muito tempo, eu não consigo fazer. Opa, então eu tenho que mudar meu comportamento, então eu tenho que treinar, eu tenho que ter um treinamento. Essa abordagem, ela identifica para corrigir o quê? Para corrigir a discrepância comportamental, gente. Se eu quero melhorar e quero, por exemplo, melhorar a minha perspectiva de crescimento dentro da empresa, se eu quero fazer uma mudança de cargo, eu posso ir para outro setor, por exemplo, eu posso solicitar uma reestruturação do cargo, eu posso ter aí, por meio de um investimento, ser alçado para um novo nível, verticalmente, ou até horizontalmente também. Eu posso continuar no mesmo nível e ir para um outro setor, ser secretário ou secretária de um outro setor que não seja, por exemplo, a equipe, o líder comercial, eu posso ir para um setor como a logística. Isso são as soluções que são colocadas dentro de uma análise da avaliação, do monitoramento dessas abordagens para a avaliação de desempenho, tá? Agora, lembre do seguinte, toda vez que eu me proponho a ir para outro setor, a fazer uma transferência, algumas vezes a minha postura, o meu comportamento, ele não vai dar resultados. A transferência é feita e aí mesmo assim eu não consigo. Mas antes eu tivesse ficado naquele setor, né? Mas e aí? E aí, aonde é que entra a situação deste colaborador? Pois é, foi tentado, ele foi transferido, mas não foi boa a transferência. Aí, resultado, este colaborador, ele é demitido. Numa perspectiva motivacional, de se criar uma atmosfera de automotivação, meus queridos e minhas queridas, o gestor ele pode adotar essa postura, tá? Sendo um pouquinho mais, trazendo a questão da ênfase da capacidade do funcionário, a habilidade dele. Mas, se ele detectar que o trabalhador não gosta de trabalhar conforme o que é exigido, aí sim, eu tenho que buscar outras situações. É claro que tem uma perspectiva, se vale a pena aquele colaborador ficar, se o profissional, você como técnico de secretariado, tem que externar. Por quê? Porque você vai ter as recompensas, mas caso você não realize as atividades, isso também vai decorrer em punições, ações disciplinares. E a combinação desses itens constante. Ou seja, então entenda que nesse processo de análise da tipologia da avaliação de desempenho para o profissional, nesta situação, você vai estar lidando com um processo de avaliação contínuo, gente. Para isso é que você tem que entender que a avaliação está vinculada a tipos de treinamentos também. Esses tipos de treinamentos, eles são taxados, orientados com um script. Meus queridos que estão aí, turma que está aí no YouTube, turma forte. Pois é, sabe que a avaliação de desempenho, ela vai ter que ter o auxílio do treinamento no trabalho para que a pessoa possa melhorar depois que ela foi avaliada. Eu tenho que ter uma orientação da chefia, eu tenho que saber administrar as metas que a chefia passou para mim.
fazer com que a rotação de funções, que eu entendo um pouquinho mais, que é preciso ser multifuncional, não é desvio de função, é uma percepção acerca da situação, do cenário, em perspectiva, principalmente num contexto onde a gente sabe que eu, entendendo um pouco sobre as funções, eu posso melhorar a minha relação com elas. As substituições temporárias fazem com que você compreenda sobre isso. As incumbências especiais, que mostram que você gera resultado como ninguém gera resultado, então mostra que você é uma pessoa que é única dentro daquele trabalho. Fora você buscar, dentro das organizações, as orientações dos mentores, aqueles que têm mais tempo dentro da empresa e podem te indicar grandes caminhos aí. É claro que tudo isso numa sequência de saber como é que eu vou executar esse conhecimento. Porque eu tenho os treinamentos formais, né? E tenho os treinamentos formais internos e externos. Por exemplo, as empresas geralmente buscam capacitar os seus executivos dentro da organização com base naquilo que foi avaliado de ponto fraco, certo? Este ponto fraco, se eu não consigo internamente resolver, eu vou buscar a ajuda de entidades de referência como as universidades ou instituições especializadas em treinamento. Esse é um terceiro passo. No quarto passo, eu entro com o que a gente já tem aqui, que você já tenha acesso, gente. Olha só, o treinamento virtual. Tá? Existem organizações, por exemplo, né, que fazem as videoconferências por meio de intranet, extranet, por meio dos apoio do texto, dos chats. Nós temos aqui este modelo de educação à distância, um modelo de mediação tecnológica. Está sacramentado aqui. Então, para você que vai entrar dentro da empresa, isso não vai contribuir, isso não vai ser novidade, porque você já vive neste modelo. Todavia, a gente sabe que quando eu vou atrás do público-alvo, para treinar em cima das avaliações que eu verifiquei acerca dos pontos, fracos e acerca das ameaças, me preparar para as ameaças, lembrando que pontos fracos, interno, ameaças, externo. Duas situações colocadas para que você amplie esta capacidade de entender um pouquinho mais acerca do que está acontecendo dentro da organização que precisa ter avaliação contínua. Pois é através desses treinamentos também que eu atinjo a integração de novos empregados, que eu faço com que as pessoas se qualifiquem. Por exemplo, a formação de trainees são pessoas que são recém-formadas, recém-terminaram. Por exemplo, você pode ser um trainee. Você pode ser um trainee, recém-formado em um curso técnico e vai ter uma experiência ali de 1 ano. A capacitação técnico-profissional, ela entra aí como uma ampliação, porque tem muita gente que está dentro da empresa que não tem um curso técnico profissional para aquela área de execução. E aí, você entrando, você pode ocupar este gap, você pode ocupar esta lacuna. Gap quer dizer espaço, lacuna. E os estágios, eles podem também melhorar. Se eu não for um trainee para passar muito tempo, eu posso passar um estágio de 6 meses. Eu posso colocar a minha função e você vai ser avaliado ali dentro das suas funções, ajudando, por exemplo, a executivos se desenvolverem, porque você vai ser também um executivo, executando ações constantemente. Então, entenda que o treinamento e o desenvolvimento, ele está conectado, gente, com a avaliação de desempenho. Tá? Está extremamente conectado. Hoje, para o foco nas melhorias das habilidades técnicas e comportamentais, lembra lá das soft skills, das hard skills? O foco aí é exatamente desenvolver pessoas. Através de quê? A educação, mas a educação corporativa.
efetiva, mais voltada para orientar esses profissionais. É isso que a gente coloca para você. O secretário, pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela, o secretário do século 21 não é mais, gente, um secretário só de qualidade. Para vocês entrarem no mercado, vocês têm que ter qualidade. Para vocês se manterem no mercado, a excelência. E para se diferenciar, professor, para se diferenciar é a alta performance, gente. Para se diferenciar é você fazer diferente para ter um resultado diferente. Então, já de cara, você tendo essa mentalidade, o Mindware, acompanhando este processo, isso tem que ser uma mola propulsora para você de automotivação. Você vai ser um dos jovens que tem um diferencial. Você vai chegar no mercado com conhecimento de pessoas que estão lá dentro já há mais tempo, ou até mesmo que pessoas não sabem acerca desse conhecimento. E você vai chegar isso para injetar. Ou seja, você vai injetar esse conhecimento na prática. Você vai fazer diferente, e aí isso vai te dar uma forma de lidar melhor com o ambiente. Você vai chegar mais preparado. Então, quanto mais preparado, melhor. Olha o pessoal aí de fatura colocando aí. Pois é, professor, é assim mesmo. Pois é assim mesmo que acontece. Então, o que você tem que falar para você mesmo? Né? Você tem que dizer o seguinte: poxa, se eu estou tendo toda essa educação profissional, se eu estou me preparando, por que é que eu não posso colocar em prática logo agora? Começa logo a colocar em prática, reforçando os conhecimentos que você tem. Porque é isso que vai fazer com que você se diferencie no mercado. A tua vantagem competitiva vai ser essa, certo? Não esquece disso, tá bom? Voltando para os slides. Então, veja. O treinamento e desenvolvimento, ele traz algumas reflexões. Veja o que eu tenho aí para colocar para vocês. Hoje nós temos alguns processos que são extremamente válidos, como a preparação de líderes por meio de processos do coaching. O coaching, gente, é um processo científico que trabalha um mecanismo de desenvolver competências por meio do mapeamento dos meus pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, potencializando as tuas competências por meio do conhecimento científico. Então, a educação corporativa entra no meio, a educação continuada, a gestão do teu aprendizado. Isso faz com que você seja um novo talento dentro das organizações. Então, automaticamente você está se desenvolvendo. Perceba o seguinte, olha quantos jovens estão aí sem ter acesso a este conhecimento, gente, sem entrar dentro do mercado de trabalho com essas nomenclaturas na cabeça, entendendo sobre isso. Olha o que você vai avançar em termos de competitividade, mas saiba do seguinte, eu tenho alguns métodos para desenvolver pessoas dentro do cargo, por meio da avaliação de desempenho. Olha só o que eu preciso ter aí, ó. Olha só. Tá vendo? Cada um chegando aí e sabendo o seguinte: no cargo atual e fora do cargo, você vai estar ocupando lá o cargo de secretariado, tá? Um secretário e uma secretária. Ok. Saiba que você vai ter que lidar com estas nomenclaturas. Rotação de cargos vertical e horizontal. Isso quer dizer de um nível, né? Se for vertical, de um nível hierárquico do operacional para o tático, ou do tático para o estratégico. Horizontal, dentro do mesmo nível. Quer dizer, no nível tático, eu vou ficar no mesmo nível tático, eu vou da logística, ser secretário, para ser secretário do marketing. Posições em termos de assessoria, de supervisão, você pode ser escolhido como um secretário em grandes grupos, por exemplo, para gerenciar áreas para organizar. E isso pode ser um teste para você. Você pode ter atribuições, por exemplo, de times de trabalho, recolhimento da documentação, ser encaminhado, por exemplo, para participar de seminários e cursos para trazer esse conhecimento e disseminar isso dentro da organização. Fora que você pode estar estudando alguns casos desses treinamentos para tentar aplicar dentro da organização. Entenda que isso pode ser direcionado para você
Porque você lida com a comunicação e ter acesso, por exemplo, a situações, a ferramentas, metodologias das universidades corporativas, gente. Quando você fala universidade corporativa, são universidades dentro das organizações, que as organizações elas criam essas universidades para melhorar a performance. Então, todos os colaboradores precisam ter o conhecimento acerca do que está acontecendo nas universidades corporativas. E aí entra a perspectiva do coach que eu falei para vocês, como um fator de preparação contínua, como um fator de orientação e de renovação, onde as pessoas que estão com o trabalho de coaching, treinando constantemente, potencializando essas pessoas constantemente. Fora que temos outras nomenclaturas, como as tutorias, como os aconselhamentos para os colaboradores. Então, esses métodos, eles são provindos de um exercício, lembra disso, de um exercício de avaliação lá no início, porque aí eu vou querer desenvolver pessoas que estão com problemas, que foi detectado nas avaliações. Mas aí, quais os principais atores envolvidos nessa questão? Todos os níveis, meus queridos. Quem está no operacional, no tático e no estratégico. E no estratégico, se ele não tiver comprometido, não vai adiantar de nada. Sabe por quê? Porque quem estiver buscando por resultados tangíveis e entendendo as turbulências, se o estratégico não tiver comprometido, eles vão abandonar. Assim como vão abandonar também os objetivos pessoais e organizacionais. Se não tiver, por exemplo, descentralização, se as pessoas não tiverem autonomia, não vai ocorrer resultados positivos. Porque existe uma competitividade enorme e deve existir uma competitividade interna, gente, interna. A competitividade interna traz uma melhoria, não é aquele negócio, presta atenção, olha só, não é aquele negócio de competir para puxar o tapete do outro, certo? Não é questão de competir para puxar o tapete do outro. É uma perspectiva de você competir para avançar numa melhoria coletiva. Porque no próximo ponto já tem a flexibilidade. Ou seja, você compete e sabe que aquilo ali é uma competição entre si, né? Entre os seus colegas e tal, mas para cada um ser melhor do que o outro, em busca do coletivo, ele ser, né, ter um volume de capital intelectual onde ele possa ser aplicado o conhecimento no dia a dia constantemente. Então, isso motiva as pessoas a irem para frente e atingirem o objetivo que foi colocado lá no propósito da equipe, no propósito do time. É o efeito. Eu vou ter as causas a chegar ao efeito. Então tenha aí a percepção de que a competição dentro, ela não é pejorativa. O que é que pode ser pejorativo dentro da empresa? Um conflito pessoal. O conflito pessoal é pejorativo. Então o que tem que ocorrer? Um estancamento. Esse estancamento, ele faz parte de quem tem a maturidade, a mentalidade de liderança especificamente. Ou seja, quem tem o perfil de líder, independente de ter um cargo, uma função de responsabilidade, essa pessoa é que vai fazer a diferença na aplicação disso tudo, certo? Então, sendo secretário, sendo secretária, continue sendo líder. A tua autoliderança também é importante. A autoliderança da tua comunicação, saber como é que vai se comunicar com as pessoas. Você tem que saber as ferramentas digitais, as ferramentas visuais, as ferramentas auditivas, as ferramentas sinestésicas, a linguagem corporal você tem que estar sabendo. Você tem que saber fazer a gestão do tempo, gente. Saber o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial, importante, curto prazo, urgente, longo prazo, aliás, médio prazo, circunstancial, longo prazo, e ter isso na sua matriz Gucci. Sabendo o que é a gravidade, a urgência e a tendência. Olha só quantas metodologias a gente coloca nesse processo de entender o envolvimento do secretário nessa avaliação contínua de desempenho. Olha só o quanto isso é importante para vocês, entendeu? Voltando para os slides, então essa flexibilidade ela faz parte do contexto do profissional. Todavia, saiba do seguinte,
que você sabe que o RH, por exemplo, ele tem um papel para desenvolver pessoas. Mas se você for secretariar um RH, por exemplo, você vai ter que ter atitudes novas, gerar soluções, saber trazer novas ideias, implantar novos conceitos através, por exemplo, dos brainstormings, tá? O brainstorming como tempestade de ideias, meus queridos, você liderando este processo, tempestade de ideias, trazendo ideias para solucionar problemas, principalmente. Mas aí você vem com a pergunta: a quem cabe a responsabilidade desse desenvolvimento? É só ao recurso humano da empresa? Quem está assessorando os recursos humanos como um técnico em secretariado também. Porque cada pessoa é responsável por si, gente. Fora que você vai estar numa posição de suporte, de facilitador, de apoio, meus queridos. Então, saibam disso. Você é um técnico em secretariado, mas um facilitador do conhecimento que você tem, um apoiador, gente, do conhecimento que você tem. Então você vai facilitar as coisas para as pessoas, você não vai dificultar. O desafio, por exemplo, nessa estratégia empresarial para o profissional de secretariado é essa gestão de autocapacitação e desenvolvimento, mapear desses gaps, o que eu preciso compreender acerca das minhas competências, o que eu preciso ajustar em relação a isso, como é que eu faço isso para gerar o máximo de resultados possíveis. Eu preciso ter a aplicação das ferramentas de gestão dentro da minha profissão, porque você vai lidar com gestão constantemente. Não tem como fugir. E para isso, para que eu tenha o meu capital intelectual sendo constantemente ativo, eu tenho que usar da criatividade e da inovação constante. Pacheco, ele coloca acerca disso, tá? As estratégias empresariais, você vai estar lidando com essas estratégias constantemente. Então, você tem que pensar dessa forma. Agora, como é que eu posso me relacionar, por exemplo, com quem vai estar aplicando? Você sendo um profissional que vai estar secretariando quem vai estar aplicando isso. Você vai ter que entender que nesses processos de recursos humanos, por exemplo, a avaliação ela está muito ligada a recursos humanos, gente. Então, você vai ter que saber a questão da estrutura, da organização do trabalho, como é que está o intraempreendedorismo. O que é o intraempreendedorismo? É você empreender com novas ideias dentro da organização. Você precisa estar abrindo o seu negócio, tá? Fazendo diferente para ter um resultado diferente. A gestão da sua carreira, você também é responsável, não é só o RH. O planejamento de recursos humanos, a gestão do conhecimento, você vai estar fazendo parte dele, porque você vai estar construindo, por exemplo, as atas de reuniões, você sendo um profissional de secretariado colado ali na gestão de pessoas. Por exemplo, relatórios das pessoas que vão ser demitidas, do mesmo jeito, fora que você vai ter que entender da avaliação de desempenho. Por quê? Você vai ter que saber quais são os indicadores que cada colaborador vai ter que estar sendo avaliado. Então, para cada um, gente, olha só, né? O que significa essa carinha aí, fartura? O que significa essa carinha? Me diz aí qual é o significado. Você vai ter que entender sobre isso. Porque se você for secretariar um recurso humanos, você vai passar por informações, inclusive ligadas às remunerações de cada um dos colaboradores, a qualidade de vida no ambiente de trabalho, você vai ter que ter sigilo em relação a isso. Lembra disso, tá? Lembra acerca dessa qualidade de vida no ambiente de trabalho, que você vai ter que estar também disseminando a comunicação acerca disso. Isso faz parte também da construção de autoavaliação do perfil do profissional em secretariado. Agora, saiba que existem os riscos, que são chamados riscos de T&D, de investimento em T&D, em treinamento e desenvolvimento. As pessoas treinadas, elas podem sair da empresa. Tá? A saída das pessoas treinadas ela pode ocorrer. Assim como, por exemplo, o retorno do investimento que eu treinei. Eu avaliei a pessoa, investi nela e ela foi embora. Como é que eu posso
calcular o retorno que a empresa vai ter depois que eu avaliei um técnico em secretariado e ele viu que o lugar dele não era ali. É claro, eu não posso, por exemplo, tomar algumas medidas que possam me prejudicar. Eu tenho que tentar minimizar os riscos. Eu tenho que, por exemplo, não concentrar o treinamento em poucas pessoas. Eu tenho que disseminar esse treinamento em várias pessoas. O plano de aproveitamento, por exemplo, profissional, várias pessoas têm que saber sobre vários itens. Várias pessoas sobre vários itens. Então, isso faz com que você também perceba que você pode construir sua carreira dentro da empresa. Dentro da empresa. Quem é que constrói a sua carreira? Você mesmo. Pedi para o meu diretor compartilhar a tela. Quem é que constrói? É você mesmo. Você. Certo? Agora, lembra do seguinte. Algumas nomenclaturas já foram deixadas para trás. Você está construindo sua carreira de secretariado dentro da empresa. E você vai só ficar naquele casulinho, fazendo a sua atividadezinha ali e tal. Você vai ficar isolado. Vai ficar isolada. Você tem que estar buscando estar em conexão com todos os outros setores, até mesmo para saber o que está acontecendo e você conseguir filtrar essas informações para quem você está secretariando. Agora, nomenclaturas que ficaram antigas agora, como por exemplo, vestir a camisa. Vestir a camisa da época dos anos 90. Hoje você tem que dar, o sangue, dá o sangue. Sabe por quê? Porque você está dando sangue pela sua carreira. Independente de onde você está, independente se você está sendo valorizado ou não. Dê o sangue. É claro que dias, por exemplo, desmotivados você vai ter? Vai ter. Isso é natural. Agora você tem que colocar à frente o teu propósito. Qual é o teu propósito? Você vai ter ciclos, vocês estão entrando dentro das empresas agora, vocês vão entrar dentro das empresas do mercado. Então, vai ter momentos de desânimo, vai ter momentos de cansaço, mas você vai ter que procurar qual é o propósito naquela situação para que você possa se reinventar, se ressignificar e colocar um novo propósito, até mesmo de ir para uma nova organização, mas deixar aquela organização que você estava lá. Você construiu a sua carreira lá. Então, já projetando que você pode passar um ano em uma e ir para outra. Mas lembre-se, não fique pulando de galho em galho. Não fique pulando de empresa em empresa. Sabe por quê? Porque isso passa instabilidade. Hoje em dia, por exemplo, o mercado ele vê que você foi para outra empresa, ok, mas você foi buscar e crescer naquela outra empresa. Eles veem muito isso. Se você foi e ocupou o mesmo cargo, então mostra que você não está se adequando à cultura das empresas, ou não está se adaptando à cultura da empresa. Porque, na verdade, o profissional ele é muito avaliado por isso. Né? A capacidade dele de se adaptar às situações que vão ocorrendo na empresa. E se ele tem a tão falada resiliência, capacidade de suportar a pressão. Tem gente que tem um limiar baixo de suportar a pressão, tem gente que tem um limiar alto de suportar a pressão, mas a resiliência está sendo a palavra de ordem neste modelo que nós estamos tendo hoje, um modelo híbrido de gestão, um modelo que você, como profissional de secretariado, vai ter acesso a muitas informações e vai ter que estar ali, selecionando e colocando em prática algumas. O conhecimento você tem que colocar em prática, porque senão você não alavanca a sua carreira. Tá certo? Então, essa reflexão que a gente faz agora no final é para você entender o seguinte. Esta construção está nas suas mãos. Você, entendendo que a avaliação, ela merece um cuidado e um selo por parte sua, profissional, em secretariado, já se preparando para estar ali se adaptando às situações dentro do mercado de trabalho. Ok? Nós vamos finalizar esta aulinha, mas nós retornamos em 3 minutinhos para o grande finale. Não sai daí, hein? Fui!